Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, senhores membros do Governo, minhas senhoras e meus senhores deputados. Nesta discussão, os partidos da oposição, na sua maior parte, desviaram o cerne do debate para assuntos laterais, revelando um total desinteresse, eu diria mais, uma total incapacidade. Não sei se o Sr. Deputado Rui Barreto se apercebeu, disse a maior parte dos partidos da oposição. Revelando um total desinteresse ou, diria mais, uma total incapacidade para discutir a resolução das situações que suscitaram a apresentação deste orçamento retificativo. Não respeitando as matérias em discussão, ainda por cima criticam o Governo que, com uma atitude democrática e de boa educação, a tudo responderam e criticam, de facto, por não ter deixado tempo para responder às restantes questões. É esta forma, diria mesmo, esperta de ultrapassar limitações gritantes, e neste caso, especialmente o JPP, que, assoberbados com os números que não conseguem compreender, apresentam propostas que imediatamente a seguir retiram por manifestos erros de concepção. Em 12 anos de mandato, têm colecionado exemplos de erros crassos e infantis que, ao fim de tanto tempo, são absolutamente inaceitáveis. Aliás, veja-se o que aconteceu há pouco, no último minuto da intervenção do Sr. Deputado Ávila Sousa, em que fez considerações sobre a execução das receitas fiscais que nem uma criança do ensino primário se atreveria a fazer. Mas já que a oposição enverdou por outros caminhos, abriu o flanco. E eu não resisto a um flanco aberto. E, Sr. Deputado Edgar Silva, quando eu preparei esta intervenção, não tinha incluído o PCP nas considerações que vou fazer. Mas, depois da sua intervenção, em que epitetou a atuação deste Governo como uma batota, eu passei a incluir o PCP nas considerações que vou fazer. Porque o PCP, da mesma maneira que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, aliás, o maior sustentáculo do Governo da República é o Bloco de Esquerda e não o Partido Socialista, os senhores fizeram parte, foram comparsas, foram parceiros da batota, da pantomina e do documento fraudulento que é o Orçamento de Estado. E diria mesmo, os senhores todos, na semana passada, nas semanas passadas, cantaram loas a este Orçamento de Estado. Orçamento esse que manteve o tratamento ofensivo e discriminatório em relação aos direitos, aos legítimos direitos dos madeirenses. O Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda apoiaram entusiasticamente o orçamento que continua a roubar os madeirenses, a roubar na sobretaxa de IRS, a roubar nas dívidas da ADSE ao Cesarame, a roubar nas dívidas da GNR, PSP e Exército ao Cesarame, a roubar nos valores para a recuperação dos incêndios, a roubar nas receitas dos novos impostos que serão lançados. O Partido Socialista, o Partido Comunista e, acima de tudo, o Bloco de Esquerda não hesitam em apoiar e incentivar o esbulho e o confisco que é feito aos madeirenses. Não hesitam em dificultar a construção do novo hospital. Não há maquilhagem que esconda a fisionomia grotesca deste orçamento. E em prol de quê? E a favor de quem? Não se sabe. A única coisa certa deste orçamento é a continuação do espezinhamento e o desrespeito pelos madeirenses, com a conivência e apoio do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda.
Mas esse orçamento que tanto se orgulham é o orçamento que promove a redução do investimento público. E ainda por cima, reduzindo o investimento público, a maior fatia desse investimento público é para pagar PPPs. E tanto criticam as PPPs do Governo Regional. Pasme-se, mais de 50% do investimento do Orçamento do Estado é para pagar PPPs. É esta a vergonha que os senhores defendem. E a vergonha que os senhores defendem também é um orçamento que se diz social, mas que apenas sobe 6 euros nas pensões, mas imagine-se, só em agosto. Só em agosto é que vão subir 6 euros as pensões. É o orçamento que usa o IMI para penalizar os contribuintes, o chamado orçamento Mortágua. Imagine-se. É o orçamento, não é o imposto Mortágua. O partido minoritário de franja Bloco de Esquerda conseguiu dar o nome ao orçamento, ultrapassando o próprio partido que governa o país, o Partido Socialista. É o orçamento que, imagine-se, aumenta os salários mais baixos em 2 euros. Esse valor tão relevante, uma verdadeira fortuna. É o orçamento, e porque hoje estávamos a discutir alterações no que diz respeito à educação, é o orçamento que diminui as verbas para a educação. E é o orçamento que os senhores apoiam. É o orçamento que promove a extinção do ensino particular e cooperativo. E é isso o orçamento que os senhores defendem. É o orçamento que desinveste na educação pré-escolar e suborçamenta as despesas com pessoal na área da educação. E é este o orçamento que os senhores defendem. É o orçamento que não tem qualquer problema em esconder valores. Só no orçamento da agricultura foram 340 milhões de euros que se esqueceram de inscrever. Esqueceram-se pura e simplesmente. É o orçamento que permite a pouca vergonha que se passa na Caixa Geral de Depósitos. Senhor deputado Edgar Silva, não posso compreender como é que um partido com princípios seculares, diria mesmo, ou quase seculares, como o Partido Comunista, permite a pouca vergonha que se passa na Caixa Geral de Depósitos. Permite que se pague o que se quer e o que se entenda. Que permite que se falte aos compromissos. Que permite que se negocie nas costas dos portugueses. E depois se dê o dito por não dito. Este governo de pacotilha tem a desfaçatez de considerar o espetáculo degradante da administração da Caixa como, imagine-se, ainda ontem ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer apenas foram alguns episódios infelizes. É isto que o Primeiro-Ministro do país tem a dizer sobre o que se passou com a Caixa Geral de Depósitos. Episódios infelizes. Como aqui já foi dito, a coragem e o espírito desafiante Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda demonstram nesta Assembleia rapidamente se transformam em conformismo, seguidismo e cobardia política quando os discursos transitam para a República. Em São Bento, Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda tornam-se vergonhosamente submissos e aceitam tudo o que os seus patrões mandam fazer, esquecendo as suas origens, esquecendo a sua terra, esquecendo os seus concidadãos, aqueles que têm o dever supremo de defender. Este debate é um bom introito para o debate que teremos na próxima semana. E já deu para perceber que Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda estão profundamente incomodados e condicionados por tudo o que se passou durante a discussão do Orçamento de Estado. Por todos os sapos e desaforos que foram obrigados a engolir. Pelo papel indigno que foram obrigados a desempenhar pelos seus capatazes lisboetas. Mas vão a tempo de pedirem desculpa aos madeirenses pela forma miserável como se venderam aos interesses centralistas. Pedir desculpa por esse frugal prato de lentilhas que deglutiram.
Na próxima semana aguardamos o vosso ato de contrição, o vosso rosário de perdões, a vossa via sacra. Porque o frete que fizeram aos senhores feudais de Lisboa precisa de muitas indulgências para ser perdoado. Para disporem de um mínimo de credibilidade, deverão iniciar a discussão do Orçamento Regional com um solene pedido de perdão. Caso contrário, pouca será a vossa capacidade. Quem se esquece, como os senhores se esqueceram de defender a Madeira, pouco ou nada terá a acrescentar ao nosso bem-estar. Muito obrigado.